Esse texto é um texto muito importante. Nós não faremos uma exposição desse texto, mas nós usaremos esse texto como uma plataforma para aquilo que a gente vai conversar hoje. Porque nesse texto nós temos o que nós poderíamos chamar de duas chaves interpretativas. Na teologia a gente chama isso de chave hermenêutica, ou seja, é uma expressão, é um texto que nos faz desvendar muitas outras coisas. E nesse texto de Lucas 24 nós temos duas chaves interpretativas. Primeiro, o texto nos diz aqui que estava escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos. Essa é a nossa chave messiânica. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como todo o Antigo Testamento, e ele fala isso também para os discípulos no caminho de Emaús, como todo o Antigo Testamento fala de quem? Dele, Jesus Cristo. É por isso, lembre-se, que quando nós começamos a compartilhar o Evangelho a partir de Jesus, por mais estranho que isso possa parecer, nós perdemos grande parte da história. Se nós compartilhamos a boa notícia apenas a partir da encarnação de Cristo, nós perdemos 90% da história. Porque Jesus é o clímax de um Deus que traz o plano da redenção e se move através da história. Então essa é a chave messiânica. O Messias haveria de vir e ele foi profetizado através de todo o Antigo Testamento. Mas tem também uma chave missional, coisa que nós veremos no próximo domingo. Quando Jesus Cristo aqui diz que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações por Jerusalém. Então o Antigo Testamento aponta para o Messias. E o Novo Testamento é a consequência da vinda do Messias. Se o Antigo Testamento prepara a história e os corações para que Deus encarnasse, o Novo Testamento é a história de como nós respondemos a essa encarnação do Deus eterno. Portanto, o grande personagem da palavra de Deus, obviamente, é Jesus. O Antigo Testamento fala dele. O Novo Testamento é consequência da sua obra. E a Bíblia é uma história. A Bíblia é uma narrativa. Quando eu penso que Jesus está falando aqui e expondo para os seus discípulos, como todo o Antigo Testamento fala dele mesmo, sem dúvida alguma, uma das coisas que ele propôs aqui é a narrativa, é a história da redenção. E isso é muito importante, porque para nós entendermos que papel nós temos nessa história, primeiro nós precisamos compreender muito bem o que é essa história. Veja só o que um pensador hindu chamado Badrinath, e eu acho que é assim que pronuncia-se, olha o que ele fala sobre a Bíblia. Ele diz o seguinte: não consigo entender por que vocês missionários apresentam a Bíblia para nós na Índia como mais um livro de religião. E de qualquer maneira nós já temos diversos livros de religião na Índia, não precisamos de mais um. Eu encontro na sua Bíblia uma interpretação singular da história, a história de toda a criação e da raça humana. E desta forma, uma interpretação singular da pessoa humana como um agente responsável da história. Sabe o que esse hindu propõe? A fala dele propõe que ele entendeu mais o Evangelho do que muitos cristãos. Ele entendeu que a Bíblia não é mais um livro. A Bíblia não é um livro religioso, escrito por homens religiosos. A Bíblia não é uma fábula, a Bíblia não é uma falácia que pessoas de cérebro não tão privilegiados caem. A Bíblia não é apenas uma expressão dentre todas as expressões de espiritualidade a qual nós vemos no mundo. A Bíblia é o único livro de todos os livros religiosos, se assim você quiser dizer, é o único que tem questões singulares sobre o que é a nossa história. A Bíblia, ela conta o início de todas as coisas. Ela fala da criação, ela fala da história humana e ela aponta também para onde o fim de todas as coisas caminha. A Bíblia é a única que se propõe a dizer que a nossa história começa num jardim e termina numa cidade. A Bíblia fala do jardim do Éden
e a Bíblia vai falar da Nova Jerusalém. Então a Bíblia não conta uma história, a Bíblia conta a verdadeira história, desde a fundação do mundo até para onde ele caminha. E acerca dessa história, alguém já disse o seguinte: que Deus é um Deus que envia, é um Deus missionário, é um Deus que chamou o seu povo, a igreja, preste atenção, para ser um agente missionário do seu amor e da sua glória. Esse conceito propõe que a igreja, ao esclarecer o seu chamado, compreendendo-o teologicamente e praticamente vivendo a missão de Deus no mundo, hoje, isso ajuda a igreja a entender o seu chamado e vivê-la hoje, por mais que frequentemente seja declarado de que a igreja de Deus tem uma missão, uma expressão mais acertada seria: a missão de Deus tem uma igreja. E não é por acaso que um dos maiores teólogos do nosso tempo, Tim Keller, ele diz também que uma expressão cristológica, ou seja, olhar somente para Cristo, não é base suficiente para compreender a missão de Deus. Presta atenção que isso é muito importante. Ao invés disso, nós precisamos de uma base da Trindade. Deus sempre esteve em missão. E se nós começarmos com Jesus, teremos dificuldade em entender as escrituras que Paulo usou, por exemplo. Na verdade, sem a história de Israel, sem as alianças e sem as promessas, nós teremos dificuldade em entender até mesmo Jesus. Missão é o trabalho contínuo de Deus na história, em chamar um povo para si, ou até mais abrangente, a sua obra de redimir a criação. O chamado de justiça que ouvimos no Antigo Testamento não é meramente um chamado para uma salvação futura, mas um chamado a viver sob o reino de Deus hoje. O que o Tim Keller está dizendo? Que a salvação não é algo que nós iremos ganhar um dia, depois que fecharmos os olhos nesse momento, na terra, nessa vida. A salvação é, na verdade, uma profunda intromissão da eternidade no tempo chamado agora. O que é a salvação, senão um Deus eterno intervindo na história e dizendo: agora eu rompo com aquilo que você conheceu anteriormente. Eu venho de modo a intervir na tua história, não apenas mudando aquilo que ficou para trás ou redimindo o que ficou para trás, mas trazendo uma nova categoria de vida para aquilo que há de vir. Por que tantos cristãos são ineficazes em testemunhar quem Jesus é, testemunhar quem Deus é? Porque não entenderam o que é salvação, não entenderam o mais básico, não entenderam o que é a missão redentora de Deus através da história. A gente pensa que ser salvo é levantar a mão, é dizer que a nossa vida agora é de Jesus, sendo que isso por muitas vezes não tem uma mudança ou não propõe uma transformação radical na nossa existência hoje. Ser salvo não é ser um super protegido de Deus. Ser salvo é ser transformado à imagem e semelhança dele. E como é que nós entendemos isso? Através da Bíblia, a missão de Deus, que não é nem ir apenas, nem fazer apenas. A missão de Deus diz respeito a ser. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Gênesis capítulo 1, um panorama da história. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, você conhece o texto. Deus diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois, no versículo 28, Deus vai dizer: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Quando Deus cria todas as coisas, Ele expressa poder. Ele fala: haja luz e houve luz. Haja vegetação, haja animais, haja firmamento, haja separação da terra seca e das águas. Então, Deus está demonstrando o poder, mas quando Ele cria o ser humano, Ele não expressa poder, Ele expressa desejo, Ele expressa vontade. Portanto, Ele diz: façamos, não diz haja o homem. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E o primeiro mandamento que Deus dá para a humanidade qual é? Sejam férteis e multipliquem-se. Isso aqui, assim, é de uma profundidade que às vezes passa despercebido para nós.
A gente está achando que Deus criou Adão e Eva e aí tem que encher o mundo, então vai fazer filho. É muito mais do que isso. Pensa comigo. Se Deus cria a humanidade à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, se a Trindade manifesta na terra um ser que corresponda ao que ele é no céu, essa é a criação, isso é o que nós somos. E ele diz: sejam férteis, multipliquem-se, espalhem por sobre a terra. O que Deus está querendo espalhar na terra? A sua imagem. Se Deus cria um ser humano à sua imagem e semelhança e pede que esse povo se espalhe por sobre a terra, o que é que Deus quer espalhar por sobre a terra? Ele quer se espalhar por sobre a terra. E isso fica provado quando o plano parece que dá errado. Que quando o plano parece que dá errado? Gênesis 6, dilúvio. Não parece assim que Deus põe a mão na cabeça e fala: ih, caramba, não contava com essa? Não parece? Ele olha ali para a iniquidade do ser humano e aí ele decide fazer o quê? Destruir tudo. Ele chega para Noé, fala: Noé, cria uma arca, vou mandar uma chuva aí, vamos começar tudo de novo. Parece que Deus está mudando de plano, mas Deus nunca mudou de plano. Porque quando ele manda o dilúvio, ele pede que Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas preservem casais de animais para a povoação da terra posteriormente. Em Gênesis 8, versículos 16 a 17, imagine só qual é a ordem que Deus dá para Noé: saia da arca, seja fértil e multiplique-se. Ou seja, o plano continua o mesmo. Porque o que Deus quer espalhar sobre a terra? A sua glória, a sua imagem. Ele quer que toda a terra, isso até um versículo, seja cheia da sua glória. Porque os céus declaram a glória de Deus, o firmamento declara a glória de Deus, as estrelas declaram a glória de Deus, a palavra diz. E agora ele quer, através da humanidade, fazer com que sua glória seja declarada na terra. Não é essa a síntese do Pai Nosso, da oração? Quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos para que o reino de Deus, que é um reino eterno, seja manifesto onde? Na terra. Assim, na terra como nos céus, a tua vontade seja feita. Ou seja, a manifestação da glória de um Deus eterno. E aí a gente avança um pouco na história e parece que a coisa fica ruim de novo. Porque aí nós chegamos a Gênesis 11. Quem sabe o que tem em Gênesis 11? Não vale olhar na Bíblia. Hã? Alguém falou aí, fala mais alto. Babel. Em Gênesis 11 nós temos Babel. E olha que coisa interessante. Isso é doutrina, gente. E isso é importante. Então, Gênesis 11 você tem Babel. O que a palavra de Deus fala sobre a essência do que é Babel? Gênesis 11, versículo 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E preste atenção: assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis 11, versículo 9. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Qual era o mandamento de Deus para a humanidade? Sejam férteis, multipliquem-se e se espalhem para a terra. O que o ser humano desejou fazer em Babel? Se ajuntar. Enquanto Deus fala espalhe, o ser humano fala: não, nós queremos ficar juntos. Enquanto Deus deseja manifestar sua glória por toda a terra e fazer o seu nome conhecido, qual é o desejo do ser humano? Se fortificar, se fortalecer e fazer o seu próprio nome famoso. E a partir daqui nós temos um paradigma da missão de Deus que muda todas as coisas. Porque depois de Gênesis 11, pasmem, vem Gênesis 12. Óbvio. Mas isso é muito importante. Porque em Gênesis 12, Deus vai chamar um homem. Sabe qual é o nome desse homem? Abraão. Deus chama Abraão, e olha o chamado de Deus para Abraão, versículos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados.
aqui nós entramos num novo referencial de entendimento bíblico. Eu não sei se você jamais viu Gênesis dessa maneira, mas eu ouso dizer que o Antigo Testamento tem duas chaves interpretativas. Uma em Gênesis, uma em Êxodo. Nós veremos as duas hoje. Essa primeira de Gênesis, Gênesis 12, versículos 1 a 3. Por que esse texto é tão importante? Porque dos capítulos 1 a 11, nós vemos a história da humanidade tentando viver para si. Nós vemos Deus manifestando a sua vontade e o ser humano oferecendo resistência a essa vontade. Não há um povo escolhido de Deus, não há uma nação, não há um grupo, é a humanidade como um todo. Mas agora em Gênesis 12, Deus vai colocar em ação o seu plano redentor da história. Ele começa com um homem. Isso vai mudar tudo. Porque agora para esse homem, o que Deus está fazendo aqui é que Ele está dando uma resposta ao pecado. É interessante que de Gênesis 1 a Gênesis 11, a palavra maldição aparece 5 vezes. Em Gênesis 12, a palavra bênção aparece 5 vezes. Então aquilo que é a maldição do pecado, Deus vai transformar em bênção. Aquilo que é o problema da queda, Deus vai transformar em solução. Porque agora, através da família de Abraão, que daria origem ao país, à nação de Israel, Deus daria a sua resposta para o mundo. Por que é importante entender que Gênesis 11 e Gênesis 12 têm uma conexão? Porque em Gênesis 11, quando eles tentam construir aquela torre, o que acontece? Deus vem e confunde a todos. E eles se espalham pela terra. De que maneira eles se espalham pela terra? Confusos. Logo depois disso, Deus chama Abraão e fala: Abraão, agora você tem que se espalhar pela terra. Por quê? Porque Abraão em Gênesis 12 é a resposta de Deus para Babel em Gênesis 11. Perceba como agora Deus está tornando muito claro o seu plano. E uma chave de entendimento nesse texto, de modo muito simples, é que esse povo de Deus, que você precisa entender como uma figura do que haveria de ser a igreja no futuro, então isso não tem apenas a ver com Israel, tem a ver conosco. O que é o chamado essencial de Deus para o seu povo? Um povo abençoado para ser uma bênção. Deus diz para Abraão: eu vou te abençoar para que todas as nações da terra sejam abençoadas. Eu só vou te abençoar para que você seja uma bênção. Isso é tão importante, porque essa é a essência do que significa ser povo de Deus. Nós não somos abençoados por Deus porque nós somos super protegidos. Nós somos abençoados por Deus porque nós somos essencialmente e missionariamente um povo que tem a função de manifestar as bênçãos de Deus para os outros, as bênçãos de Deus para o mundo. Isso é tão importante porque nós vivemos em tempos de teologia da prosperidade, não é verdade? Vocês já ouviram falar em teologia da prosperidade? Sabe qual é o problema da teologia da prosperidade? Alguém vai achar que é porque fala de bênção demais. Por incrível que pareça, o problema da teologia da prosperidade é que fala de bênção de menos. Sabe por quê? Eles reduziram a plenitude da bênção de Deus em algo tão pequeno chamado dinheiro. A bênção de Deus, ela é plena, porque a bênção essencial de Deus diz respeito à eternidade. O problema é quando nós pensamos que Deus nos abençoa para o agora. O problema é quando nós pensamos que ser abençoado é ter coisas nesse mundo. O problema é quando nós pensamos que quando Deus me dá o pão, Ele dá o pão apenas para mim, para que eu possa retê-lo e não compartilhá-lo. Essa é a grande distorção daquilo que Deus trouxe como bênção e Satanás transformou em maldição. Ou seja, nós temos o fruto que poderia ser compartilhado, mas agora nós pegamos o fruto e comemos. E como sabiamente o pastor Paulo Júnior falou um dia desses aqui na igreja, é por isso que a ceia é a restauração do Jardim do Éden. Porque na ceia de Jesus Cristo não come e compartilha. Jesus Cristo ele partilha e depois come. A palavra de Deus diz que ele toma o pão, dá graças, quebra o pão e doa. Ou seja, qual é a síntese do chamado do povo de Deus desde sempre e até os dias de hoje? Abençoado para ser uma bênção.
Então não pense que quando Deus lhe abençoar, e de fato Ele nos abençoa, essa bênção é apenas para que você pense que você é um filhinho mais querido do que os outros. Na verdade, quando Deus te abençoa, Ele só está te transformando numa pessoa responsável. Responsável pelo quê? Para ser canal de bênção na vida de outros. Esse é o chamado essencial de Abraão. Esse é o chamado essencial de Israel. E depois disso, veja só, se você entender isso, você entendeu todo o livro de Gênesis. Por exemplo, você tem Abraão. Para onde Abraão vai, ele prospera. E para onde ele vai, quem está perto dele prospera junto. E a coisa é tão estranha que Abraão carrega Ló. Deus não mandou carregar Ló, lembra? Abraão carrega Ló. Aí eles começam ali a criar uns animais. O que acontece? O que o texto diz? Que os rebanhos deles crescem tanto que eles falam, ó, não tem terra suficiente para os nossos rebanhos. A gente está tão rico que a terra não está dando conta. Então o que a gente faz? Vamos nos dividir. O Ló é esperto, dá uma olhada, sobe numa colina, vê a área ali de Sodoma e Gomorra que parecia maravilhosa, e vê uma terra do outro lado que parecia meio infértil, e fala, então tio, acho que eu fico com essa terra aqui mesmo, a boa. E Abraão fala, não, tudo bem. E aí Ló vai para lá. Mas Abraão, da terra ruim, se torna frutífero. E aí você pega Isaac, mesma história. Você pega Jacó. Jacó, onde o camarada vai, Jacó era meio picareta. Mas mesmo assim, porque Deus tinha uma aliança com o seu povo, onde ele ia, ele era abençoado e quem estava perto dele também. Ele chega lá, na casa de um homem, se apaixona pela sua filha mais nova, e ele fala, eu quero casar com sua filha. Ele fala, beleza, trabalha 7 anos para mim. Pô, 7 anos, mas ele trabalha. Enquanto ele trabalha, os rebanhos começam a se multiplicar de modo incrível. Termina 7 anos, ele chega ali feliz para tomar sua esposa, e o pai fala assim, não, aqui na nossa cultura não é assim que funciona não, rapaz, a mais velha está solteira, você tem que casar com a mais velha, se quiser a mais nova é mais 7 anos. Pô, você me passou a perna. Não, passou a perna não, você que não entendeu. E ele trabalha mais 7 anos. Aliás, um dos versículos mais lindos da palavra, essa é a hora que as mulheres se derretem e dão um cutucão nos seus maridos, porque o texto diz que aqueles 14 anos, ele amava tanto Raquel, que os 14 anos pareceram-lhe poucos dias. 14 anos, já tem gente cutucando. Viu? 14 anos trabalhando pela mulher, lhe pareceram poucos dias. E aí ele está cuidando ali do rebanho dele, e o sogro fica com inveja, ele fala, não, você está fazendo algum esquema, me dá o teu rebanho, eu pego o meu. Aí ele pega o do sogro, e aí agora aquele que era ruim fica bom. Então, tudo que eles põem a mão é abençoado. E José? José, que é vendido como escravo, ele chega na casa de Potifar. O que acontece com a casa de Potifar? Prospera. A mulher fica de olho nele. A mulher ficando de olho nele, tentou alguma coisa com ele, ele não quis, foi acusado injustamente, vai para a cadeia. O que ele se torna na cadeia? É o chefe lá dos carcereiros, dos presos. Chega lá, o povo tem sonho e ele interpreta sonho. Aí o faraó tem sonho e manda chamar. Aí ele entende o sonho do faraó e fala, o negócio é o seguinte, teremos 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, mas se a gente planejar vai dar tudo certo. O cara é tão bom que é elevado a governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da terra, fica apenas abaixo do faraó. E não apenas ele salva a nação do Egito, como salva também a nação de Israel. Que agora sua família que o havia vendido, alcança refúgio no Egito e também consegue fugir da fome. É interessante pensar por essa ótica. Que Deus traz para Abraão uma promessa. E a promessa é, eu vou te abençoar, para você ser bênção na vida de outros. E a gente chega a Êxodo, uma outra chave interpretativa para entender a missão de Deus. Porque se você observar a estrutura de Êxodo, por exemplo, Êxodo 1 a Êxodo 18, você vê a história ali do resgate de Israel no Egito. Êxodo 12, versículo 12, a palavra de Deus diz que Deus traz juízo aos deuses egípcios. O que isso tem a ver com a missão de Deus? Tudo. Porque às vezes a gente lê lá as 10 pragas e a gente pensa que Deus está demonstrando
meramente o quê? Um poder, certo? Fazendo os egípcios sofrerem, manda uma praga e outra. Você nunca se perguntou por que 10? Você nunca se perguntou se uma não bastava? Certo? Você nunca se perguntou por que Deus não mandou logo a 10ª, que era a dos primogênitos, para acabar com tudo e o faraó já liberava? Você nunca se perguntou por que o texto de Êxodo afirma que foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Não foi Faraó que resistiu? Que nem força para resistir a Deus ele tinha? O que está acontecendo aqui? Deus precisava desse negócio todo para tirar o povo dele? Ele não podia assim, da mesma maneira como ele se manifestou a Moisés com a sarça ardente, não podia abrir assim uma nuvem em cima do Egito e falar, deixa o meu povo ir? Não era mais fácil? Podia, né? Por que Deus manda aquelas 10 pragas? Cada uma das pragas é uma mensagem contundente a cada um dos falsos deuses do Egito. Praga das rãs, praga dos gafanhotos, praga dos piolhos. Cada praga era Deus dizendo, eu sou mais forte que esse Deus. Eu sou mais forte que esse Deus. Eu sou mais forte que esse Deus. Deus humilha os deuses egípcios. Por quê? Qual era o plano original de Deus? Se fazer conhecido sobre a terra. Qual era o plano de Deus? Revelar a sua glória à humanidade. Então, quando Deus tira Israel do Egito, nós vemos aqui um povo redimido. E o que é redenção? Redenção é ser liberto da idolatria para servir ao Deus vivo. Esse é o tipo de mensagem que eu estou passando muito conteúdo para vocês e poucas aplicações. E é proposital, para que você primeiro entenda a história. Mas Deus nos libertou dos nossos falsos ídolos. Ainda assim nós temos que ter cuidado e nos perguntarmos se nós ainda não somos escravos de qualquer outra coisa. E se Jesus Cristo é de fato aquele que tem senhorio sobre as nossas vidas. Porque ser salvo não é apenas ser salvo de, é ser salvo para. Deus não tira o povo do Egito para deixá-lo solto. Deus tira o povo do Egito porque Ele transmite a mensagem que Ele carrega para si, um povo para chamar de seu. Êxodo 1 a Êxodo 18, um povo redimido. E depois que Deus redime o povo, Êxodo 19 a Êxodo 24, o que Ele faz? Ele faz uma aliança com o seu povo. É aí que vem as leis. E o porquê Deus precisava colocar leis diante do seu povo? Porque agora esse povo que vivia na escravidão, abaixo de falsos ídolos, precisava entender como esse Deus se manifestava, qual era o seu caráter, qual era a sua identidade. Então não apenas um povo redimido, mas um povo da aliança. Capítulos 25 a 40. Você já leu Êxodo, o livro inteiro? Sobretudo capítulos 25 a 40. Se você ler capítulo 25 a 40, é Deus dando as especificações de como deveria ser o tabernáculo. Vou ser honesto com vocês, uma primeira leitura é chato. É chato. Você vê ali tantos metros disso, e o artesão daquilo, e a madeira para isso, e o ouro para aquilo. É 15 capítulos, assim, para engenheiro de repente é legal. Entendeu? 15 capítulos falando de como deveria ser esse tabernáculo. Mas o que Deus quer revelar? Deus quer revelar que Ele tem um povo redimido. Com esse povo redimido Ele faz uma aliança, um testamento. E depois de fazer com esse povo uma aliança e um testamento, agora Ele deseja habitar no meio deles. Então não é apenas um povo redimido e um povo da aliança. Agora é também um povo da presença de Deus. E esse é o segundo texto-chave, Êxodo 19, versículos 3 a 6. Nesse texto, Deus traz um chamado para o seu povo. E esse chamado se divide em duas expressões. Ele diz que o seu povo deveria ser um sacerdócio real e uma nação santa. O que era um sacerdote? O sacerdote era um porta-voz. Era alguém que ouvia de Deus e proclamava aquilo que ouviu ao povo. O que é ser santo, segundo as Escrituras? É ser separado. Então o que Deus está fazendo aqui?
Êxodo 19, Deus traz o chamado para que o seu povo seja um povo modelo. Êxodo 20 a 23, Deus traz uma lei para moldar esse povo modelo. E Êxodo 24, Deus consagra o seu povo como um povo modelo. E para garantir que isso faz sentido, Êxodo 25 a 40, ele se manifesta em meio a esse seu povo. Quando você entende Israel, você entende também a figura de um Deus que se move através da história. E um Deus que haveria de alcançar o ápice da sua missão na igreja. Porque desde lá, o que Deus está fazendo? Para que eu li tudo isso? Deus está chamando o seu povo a ser um povo modelo. Deus quer um povo que seja um exemplo para o mundo de como o relacionamento com Ele pode transformar pessoas radicalmente. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu quero que vocês assumam o seu papel na história. Eu quero que vocês percebam para onde a história caminha. E eu quero que vocês convidem as nações a se juntarem a essa história. É o mesmo chamado da igreja. É por isso que o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vai dizer o seguinte: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E interessante, alguém certa vez disse que daqui por diante, muito importante isso, todo o Antigo Testamento nada mais é do que um comentário em como a nação de Israel respondeu a esse chamado. O chamado de ser bênção para os povos e o chamado de ser um povo modelo diante das nações. Pense em todo o Antigo Testamento. É exatamente isso. Você vê Josué. Josué é um povo que serve a Deus, conquistando territórios que Deus havia dado. Pense em Juízes. O que é o livro de Juízes? O livro de Juízes é a história da nação de Israel. Enquanto eles estavam servindo a Deus, estava tudo bem. Eles abandonavam a Deus e trocavam pelos seus falsos ídolos. E eles sofriam por isso. E aí Deus levantava um juiz, um redentor, alguém que resgataria a sorte de Israel. Pense em 1 e 2 Samuel. Pense em 1 e 2 Reis. A divisão, o reino do norte, o reino do sul. Por que os reinos se dividem? Por causa de idolatria. Porque eles se voltaram para outros deuses. Pense nos profetas. Qual era a mensagem dos profetas? Arrependam-se. Olhavam para trás e falavam: lembrem-se das alianças do nosso Deus. Mas também olhavam para frente e diziam: eis que Deus enviará o seu Messias. O plano de Deus sempre foi o mesmo: revelar a sua glória diante de todo o mundo. Para isso ele chama um homem, transforma esse homem numa nação. Através dessa nação abençoa todas as nações da terra. E através disso tudo, por um momento parece que o plano de Deus falhou. Por quê? Se você conhece a história, Israel falhou miseravelmente. Miseravelmente. Israel se prostituiu. Deus chama profetas como Oséias. Você já leu Oséias? Em Oséias, Deus faz o profeta casar com uma prostituta para trazer uma mensagem a Israel. E a mensagem é: tal como essa mulher, vocês se prostituíram com outros deuses. Deus levanta Malaquias para mostrar o quê? Que o povo estava sendo infiel. Deus levanta Joel para dizer o quê? Enquanto a minha casa está jogada às traças, vocês estão vivendo suas vidas como se nada tivesse sido transformado. Deus vai levantando profetas através da história para mostrar para Israel o quanto ele falhou. E aí nós pensamos: o plano de Deus falhou. Mas não, o plano de Deus continua o mesmo. Porque Deus lida com Israel no Antigo Testamento. Mas o seu alvo, os seus olhos, sempre estiveram nas nações. E é lindo ver como tudo começa num jardim, se manifesta através da história, chega até Jerusalém. E é isso que nós vamos ver na próxima semana. Porque através de Jerusalém, agora qual é o alvo de Deus? Alcançar o quê? Os confins da terra.
para que, alcançando os confins da terra, através de nós, a igreja, um dia tudo volte ao plano original, que é o que? A redenção e a reconciliação de todas as coisas. Porque como é que tudo termina? Com a nova Jerusalém, descendo dos céus para a terra. O plano de Deus nunca falhou. O plano de Deus nunca vai falhar. Deus é um Deus que se move através da história. E Ele vai se manifestando naquilo que nós chamamos de revelação progressiva. E Ele vai demonstrando o seu amor. Ele vai demonstrando que o seu povo deveria ser um povo abençoado para abençoar. E vai demonstrando que o seu povo deveria ser um povo modelo. Para que, ao olhar para o seu povo, todas as nações da terra pudessem perguntar: quem é o seu Deus? O que Ele faz? Como foi que Ele os acolheu? A miséria de Israel, Deus o amou. Para que, olhando lá na frente, em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 10, uma passagem linda, que diz: depois disso olhei, isso é o apóstolo João falando, e diante de mim estava uma multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamavam em alta voz. Isso é o fim de tudo. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. O que essa multidão vai dizer? A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. A salvação pertence ao nosso Deus. Ele começa o seu plano, Ele manifesta o seu plano através de um povo, para que todos, ou todos os cantos da terra fossem alcançados. Essa é a missão de Deus, reconciliar consigo todas as coisas. Como nós sabemos que isso é verdade? Não apenas porque a palavra manifesta-se assim, mas nós sabemos que isso é verdade porque você está aqui hoje. Porque Deus em algum momento interviu na tua história. Porque Deus em algum momento, de certa forma, o arrebatou, o tomou de assalto, se por assim nós pudermos entender. Porque a palavra de Deus diz que ninguém buscou a Deus, ninguém procurou fazer a vontade dele, ninguém é justo, ninguém conseguiria, pelas suas próprias práticas e virtudes e obras, fazer alguma coisa para que Deus olhasse e Deus o salvasse. Eu fico maravilhado com o fato de que um Deus que definitivamente não precisa de nada nem de ninguém, e que tem um plano através da história, vai caminhando e vai chamando para si pessoas, para fazer parte do que Ele está realizando. Deus tem uma missão. Que missão é essa? Reconciliar com Ele toda a criação. É responder à queda que aconteceu naquele jardim, para que todos quantos possíveis possam acabar glorificando a Ele numa cidade, dizendo que a salvação pertence não a nós, mas pertence ao Senhor. Israel pode ter falhado, mas Deus chamaria para si um outro povo, sem limites geográficos, sem limites sociais, econômicos, linguísticos. Ele chamaria para si a igreja. Na próxima semana nós vamos ver como Deus manifesta a sua vontade, aí sim, não apenas através de Israel como sombra, mas através da igreja de Jesus Cristo. Então não pense, diante de tudo isso, que você é fruto de um acaso. Não pense que você está aqui por acaso. Não pense que você ouviu falar de Cristo e de Deus por acaso. Deus é um Deus que está em missão. E no cumprimento dessa missão, Ele vai nos chamando, nos amando e nos resgatando para manifestar a sua glória. Amém?